noite, bem-vindos a mais um culto do Ministério Brasileiro da Church of All Nations. Eu quero te dar as boas-vindas por estar aqui conosco e declarar que essa é a noite, esse é o dia que o Senhor fez para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa receber uma palavra de vida, uma palavra que vai mudar a nossa concepção de quem é Deus, da majestade, da glória, do poder e também dos segredos, dos mistérios que Ele tem para revelar para aquele que ama a Ele. Amém? A Bíblia diz que as coisas, que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é de tudo dessas coisas encobertas esquadrinhar. Você tem esquadrinhado a palavra de Deus? Você tem buscado conhecimento na palavra de Deus? Então, se você tem, você está no lugar certo, amém? Então, eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez e dizer que estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite e a gente vai poder estar estudando, então, um pouco sobre as vestes de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o que representa a veste na palavra de Deus. As vestes de Jesus, elas trazem para nós um ensinamento tão profundo e você vai ficar chocado hoje de estudar e se aprofundar nesses textos que nós vamos estudar hoje, amém? Então, em primeiro lugar, abra a tua Bíblia comigo em Salmos 22, nós vamos começar a ler no Velho Testamento, livro de Salmos, depois você vai abrir em João 19, 23 a 24, ok? Mas primeiro nós vamos então no Salmo 22, aonde a gente vê que o salmista, de forma profética, ele fala, registra nesse salmo coisas que os evangelhos não registraram. Olha que interessante. E essa passagem é muito incrível, porque foi uma palavra profética que foi falada, né? E só anos, milhares de anos depois, que foi então revelada. E fala o seguinte, Salmo 22, 16 a 18. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre a minha roupa, lançam sorte sobre a minha roupa. Então pega bem esse pedaço, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Agora vamos então ver João 19, 23 a 24. Amém? Agora nós estamos nos evangelhos. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura, que disse: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Que incrível, não? Aqui nós vemos o cumprimento, então, do Salmo 22, e é sobre isso que eu quero falar com você. Por que será que a Bíblia está nos contando sobre esses detalhes das vestes de Jesus? Nós nunca paramos para pensar. Quando a gente fala do sacrifício de Jesus na cruz, da morte dele, a gente simplesmente passa batido por algumas coisas, né? Ninguém fica fazendo estudo sobre o que Jesus estava usando, sobre a coroa de espinho. Mas hoje nós vamos descobrir o que Deus quis falar conosco. Porque, queridos, nada que aconteceu com Jesus, do momento que ele nasceu até o momento que ele partiu da terra, a traição, tudo que aconteceu, cada chibatada, tudo isso tem um significado.
espiritual. Assim como nada que acontece na nossa vida é sem significado. Tudo tem um porquê. Amém? Então aqui nós vamos ver por que tantos detalhes, por que isso é importante, por que essas vestes foram repartidas, mas a túnica não. Gente, vestes, na palavra de Deus, significa identidade, ok? Veste significa em identidade. Então, interessante a gente notar isso, né? Porque judeus ortodoxos em Israel, até os dias de hoje, são reconhecidos imediatamente por causa do quê? Das vestes, da vestidura, certo? Os nigerianos da mesma forma. Outro, os médicos, advogados, policiais, não são reconhecidos pelas vestes? Então, antes de eu começar essa palavra que está demais, eu quero que você compartilhe esse culto e pega seu caderno, sua caneta, sua Bíblia para você anotar a riqueza de detalhes e de informações maravilhosas que Deus tem para te ensinar essa noite, amém? Então, Isaías 53, 44 nos diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tomou, olha o que essa palavra fala. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Já parou para pensar o que tomou significa? Porque, queridos, a expressão tomou em português, no hebraico, no sentido original, significa que Jesus vestiu sobre ele o pecado. Ele vestiu no corpo dele o pecado da humanidade. Jesus usou. Ele botou como uma vestimenta sobre ele, tá bem? Significa que ele experimentou, sofreu dano, doeu, tudo que o pecado faz com a humanidade. Mas por quê? Então vamos entender lá atrás. Porque quando Adão pecou, Gênesis, certo? Quando Adão pecou, ele teve que colocar sobre si uma veste. Foi ou não foi? Porque Adão pecou. Lá no início, quando a serpente induziu Eva e eles conheceram a aflição, a dor do pecado, Deus teve que sacrificar o primeiro animal. Um cabrito, anote isso. Um cabrito, ok? Guarda. Para vestir Adão. Ou seja, Adão se vestiu por causa do pecado. Agora, nós vemos Jesus veste o pecado por causa de Adão. Nós somos o segundo Adão. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ou seja, para que a gente fique livre, não só das vestes que cobrem o pecado, como do próprio pecado. Então, gente, Jesus verdadeiramente, ele tomou, ele vestiu sobre ele, ele carregou nele, no corpo dele, o pecado do mundo inteiro, de todos nós. E o nosso sentimento precisa ser não, você precisa entender como que isso acontece. Porque a palavra de Deus fala que Jesus tomou sobre si. Jesus tomou as nossas dores, ele levou sobre si. O que você toma, o que você põe sobre si, não é uma veste? Então essa foi uma veste que Jesus colocou nele. Ele tirou de nós essa veste podre, suja, dolorosa, pesada, e ele mesmo vestiu. Então eu quero estar falando para você que existe um panorama histórico para esse acontecimento. Vamos lá, vamos começar com Jesus sendo traído por Judas, tá? Jesus já estava preparando os discípulos há muito tempo, mas eles não estavam entendendo. Agora Judas vai e traz Jesus. Ele vai preso, quer dizer, ele foi para o Getsemane primeiro, ele suou gotas de sangue, de tanta dor, de tanto desespero naquele momento. Daí ele é preso lá no Getsemane e daí ele pega o percurso para
Gólgota, aonde, claro, ele passa por inúmeras personalidades antes. Alguns lugares é um pit stop para ele. E ali nós vemos, então, que Pilatos manda que Jesus seja entregue a Herodes. Por quê? Porque Herodes era mais alto que Pilatos. E Herodes estava em Jerusalém. Então você encontra isso em Lucas 23, versículos 7 a 11. E eu vou ler para você. A Bíblia nos diz o seguinte: sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Ele era famoso, Jesus, né? Por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que veria ele fazer algum sinal. E interrogando-o com muitas palavras, mas Jesus não lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados o desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e o enviou de volta para Pilatos. Lucas 23, 7 a 11. Deixa eu te contar uma história aqui de um panorama cultural para que isso tenha acontecido. Por que Herodes fez isso? Colocou um manto dele, que era um manto real, em Jesus. Bom, a tradição, culturalmente falando, a tradição dos judeus para julgamento de judeus naquela época era que retirava toda a roupa do judeu e deixava ele apenas com as roupas de baixo, expostas à vergonha. Desse modo, como no versículo nos diz, Herodes zomba de Jesus e lança a mão, ao invés de tirar tudo dele, como era o costume dos judeus, não. Ele coloca nele o manto resplandecente de Herodes. Gente, o que nós podemos entender aqui? Herodes, ele era uma forma ilegítima de rei dos judeus, ok? Ele não foi eleito pelos judeus, ele foi imposto aos judeus. Então, quando Jesus veste essa capa de Herodes, essa veste simboliza o reinado pagão, simboliza o pecado e a luxúria verdadeiramente dos nobres reis. O que essa veste significa é corrupção, riqueza mal adquirida, domínios governamentais, reis, reinados, ok? Então, o sangue de Jesus, agora nós vamos entrar naquilo que representa o top. Por que Deus permitiu que Jesus vestisse aquele manto deste rei pagão? Porque o sangue que já estava escorrendo do corpo de Jesus toca aquela veste, aquele manto real. E esse sangue está tocando os governantes, está tocando o símbolo de poder, está tocando o governo político. Amém? Jesus ali está dizendo que é o reinado dele que terá lugar, que esse reinado político, corrupto, o sangue de Jesus tem poder sobre ele. E o sangue de Jesus é maior do que qualquer reinado desse. Ali nós vemos então a primeira veste, a veste resplandecente, a capa de Herodes, que tem um símbolo, como eu disse para você, capa é identidade. As pessoas são conhecidas pela vestidura delas, né? Pelo uniforme delas. A capa de Herodes era a identidade da autoridade política, governamental, poderosa, riquíssima, nobre, celebridade. Jesus está tocando essas vidas, amém? Jesus está tocando estas vidas. Jesus tem poder para tocar qualquer governo, ele tem poder para tocar qualquer governante,
qualquer situação de corrupção, qualquer celebridade na face da terra não é maior do que o nosso Deus. Amém, queridos? Então nós vamos para a segunda veste agora, que a palavra de Deus nos fala que é a veste escarlate. Olha só, gente, está em Mateus 27, 26 a 28. E eu quero que você vá guardando, porque Jesus está tocando. Ele está tocando a tua família hoje, Ele está tocando, o sangue dele está cobrindo a tua vida nessa hora. Amém? Como Ele tocou naquele momento do sacrifício dele, Ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós vamos ver a segunda veste, a capa escarlate. Então, Mateus 27, 26 a 28 diz o seguinte: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, que é uma audiência, né, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma veste ou uma capa de escarlate, com uma veste escarlate, que era a veste de quem na época? Era a identidade dos soldados. O soldado romano usava essa veste, essa capa escarlate vermelha, sangue. Então, queridos, essa segunda veste, ela representa a opressão, porque o soldado romano, ele representava a opressão e a brutalidade. Ele representava a força física, representava o exército contra a nação de Israel, que era um povo torturado em prol de uma coroa imposta por eles. Como eu falei, Herodes não foi eleito, ele foi imposto, certo? Os soldados romanos, eles simbolizavam essa opressão sobre o povo. E aí nós vemos o manto escarlate, que é a capa do soldado romano, é essa segunda veste que o sangue de Jesus toca. Então aqui nós vamos ver que o sangue de Jesus toca também os maus, toca também os injustos, aqueles que não aceitam os direitos dos outros. O sangue de Jesus também toca os violentos, os escravagistas, os que fizeram guerra, os que impuseram sua política, aqueles que forçam, que violentam o direito dos mais pobres, dos órfãos, das viúvas. O Império Romano representa a opressão sobre todos aqueles que eles queriam dominar. Eles dominaram quase o mundo inteiro, debaixo de opressão. Então nós vemos aqui o sangue de Jesus tocando outra categoria de pessoas, outra classe de pessoas. Esse sangue tem poder para transformar. Aleluia. Quando ele toca a capa do soldado romano, queridos, de um opressor, esse opressor imediatamente para de ser opressor. Não tem quem venha em contato com o sangue de Jesus que não seja mudado. O que é mal deixa de ser mal. O injusto deixa de ser injusto. Aquela capa simboliza que o opressor também pode ser tocado pelo sangue de Jesus. Amém? Aquela capa simboliza que o mal, o perverso, o violento, o violentador, o criminoso, pode ser tocado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amém? E eu quero declarar que se você está vivendo alguma situação de injustiça, e se há algum opressor na sua vida, se há alguma pessoa violentando os teus direitos, o sangue de Jesus tem poder para tocar essa pessoa, porque o sangue de Jesus purifica como também justifica. Amém? Então tome posse, porque esta noite o sangue de Jesus está tocando aqueles que estão te fazendo mal para transformar esta situação.
Em nome de Jesus, aleluia. Em terceiro lugar, a terceira veste. Então, a primeira veste foi a veste resplandecente, a veste de reis e poderosos da terra. A segunda veste foi a veste escarlate, que é a veste dos soldados, opressores, maus. E a terceira veste foi as próprias vestes de Jesus. Veja Mateus 27:31, diz que depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa escarlate e vestiram-lhe das suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Então, agora a gente está vendo que antes do momento da crucificação, Jesus veste a roupa de um judeu. A veste que realmente o representa, que era a veste dele. Então agora nós vamos ver o que o hebraico nos ensina sobre isso, porque a palavra judeu em hebraico significa Yehudi, é a palavra Yehudi. Essa palavra na tradução significa aquele que louva a Deus. Então judeu, a palavra judeu, significa aquele que louva a Deus, ok? Isso que em hebraico significa. Então, agora nós estamos vendo a roupa daquele que louva a Deus como um judeu, que Jesus era. O sangue de Jesus está tocando aquela roupa do judeu, do que louva a Deus. O que isso significa é que naquele momento, Jesus está tocando, através do seu sangue, toda a nação de Israel. Aleluia. Veja a descrição desse momento de repartição dessa roupa. Olha só, João 19, 23 a 24 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, presta atenção na túnica, a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que se diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Nós já lemos esse verso, já lemos esse texto, mas eu quero te falar que depois das próprias vestes de Jesus, eu quero estar falando sobre essa veste, que é a túnica. Então, essa veste de Jesus, Jesus tinha uma veste, e tinha uma túnica e tinha uma capa. Pelo texto nós entendemos isso, que eles pegaram a capa, ou seja, as vestes, e repartiu em 4 partes, certo? Agora a túnica, que era tecida de alto a baixo, eles não repartiram. Então, por que a descrição bíblica é tão assim detalhista nesse ponto e é tão intensa sobre essa túnica? Então, nós vemos aqui a veste do rei, a veste do soldado, a veste do judeu. E agora nós estamos vendo a túnica que Jesus usou, que era uma túnica completa, sem costura. Por que a narrativa está focando tanto nisso? Enquanto Jesus está na cruz. Estão lá os soldados lá embaixo fazendo esse movimento todo. Então veja só o que nós acabamos de ler aqui. A túnica era de tecido, de alto a baixo, sem costura, ok? Ela nos diz que os soldados não rasgam ela. Ou seja, por que então? Se eles rasgaram a veste, por que não rasgaram também a túnica? Porque a túnica, ela tem um valor. A túnica, ela tem um significado. E aonde a gente pode ver isso? Eu quero que você volte lá atrás, em Êxodo. Êxodo 28, de 31 a 32. Aqui, Deus está dando ordens a Moisés sobre o tabernáculo
e também sobre as roupas que os sacerdotes usariam. Então, olha o que essa palavra nos fala. Também farás um manto de éfode, todo em azul. E a abertura da cabeça estará no meio dele. Essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será para que não se rompa. Não pode se romper uma túnica. Por quê? Porque ela não tem costura. Não é igual um pano que você costura e vai desalinhavando, você vai rompendo esse pano. Nessa túnica, da forma como Deus manda fazer, ela é de um pano, tecido que vai de cima a baixo, só tem o buraco da cabeça. Queridos, isso significa uma túnica sacerdotal. Amém? Nós acabamos de ler Êxodo, onde o Senhor fala no capítulo 28 para Moisés fazer a túnica sacerdotal dessa forma. Jesus estava usando uma túnica sacerdotal, porque ele era um sacerdote. E só o sacerdote podia usar esse tipo de tecido. Só ele podia usar esse tipo de túnica, ok? Então, mais uma vez, vamos entrar no hebraico aqui. O que significa, ou qual é a palavra que traduz sacerdote para o hebraico? É a palavra Kohen. Nós escrevemos C-O-H-E-N, mas o hebraico não tem vogais, somente consoantes. Então, são as letras, 3 letras. Kaf, Rei e Nun. Kaf significa alimento. Rei significa doar, dar, soprar o fôlego. E Nun significa vida, amém? Nun significa vida. Então, sacerdote, gente, por natureza, porque é o chamado dele, é aquele que nos doa, que nos traz o alimento, que sopra vida sobre nós, para que nós possamos emergir da morte com energia e gerar vida. Amém? O sangue de Jesus, então, ao tocar a túnica, representa que ele está tocando o sacerdócio. Ou seja, aquele que tem um chamado sacerdotal, tem um chamado, foi elegido por Deus, ele foi chamado para entregar alimento, para entregar vida às pessoas. Naquele momento, quando Jesus veste de volta a túnica dele, com o corpo todo dilacerado, o sangue dele toca o sacerdócio real. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos sacerdócio real. Aqueles que são do Senhor, que o Senhor chamou. Nós vemos aqui que Jesus está dando o real significado para a palavra sacerdote. Sacerdote é algo muito especial, porque foi lavado com o sangue de Jesus. Essas vestimentas que usamos, essa capa sacerdotal que usamos, através do chamado que Deus nos chamou como sacerdotes, ela foi lavada com o sangue de Jesus, para dar um verdadeiro significado de o que é ser um sacerdote. É dar vida a outras vidas, é soprar o fôlego, é se doar, amém? É entregar alimento espiritual às vidas. Aleluia. Esse é o verdadeiro significado do sacerdote. Agora eu ainda quero falar mais uma coisa para você, que arremata tudo isso, porque nós estamos falando nesta noite das vestes que Jesus usou e manchou com o sangue dele, trazendo então uma realização para nós de que o sangue de Jesus tem poder para tocar esse tipo de pessoas, tá? É isso que essas vestes nos representam. Nada está impossível, encoberto ou não vai acontecer. Porque ele está sentado num trono, ele não vai ser alcançado por Jesus.
Jesus já tocou. Por isso que na cruz ele falou está consumado. Porque além dele ter consumado o perdão do pecado, a cura da enfermidade, a ida ao inferno para poder tirar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Além de tudo isso, ele já tocou com o sangue dele cada um dessas grandes autoridades, celebridades, poderosos, corruptos, maus, perversos, sanguinários, escravagistas, pobres, judeus, outros, todos foram tocados. Todos já foram tocados pelo sangue de Jesus. E aqui, gente, nós vamos ver que existe um outro momento na Bíblia em que nós vemos um pai entregando uma túnica para o seu filho. Você vai lembrar agora. Mas vai receber de volta essa mesma túnica manchada de sangue. Quem é esse? Jacó. Jacó recebe a túnica real que ele tinha costurado para seu filho José. Os irmãos, com inveja, decidem vender José, mas dizem para o pai que José morreu. E para provar essa mentira, eles mostram para Jacó a túnica suja de sangue. Mas aquilo se tratava do sangue de um animal. Para ser mais exato, o sangue de um cabrito. E por que a Bíblia nos conta isso? Porque, gente, o cabrito, ele representa na palavra de Deus o pecado. No começo, quando eu comecei a falar em Gênesis, qual foi o animal que teve que ser sacrificado para que Adão pudesse receber roupas e cobrir-se a si de seu pecado? O animal imolado foi um cabrito. Então, quando nós vemos aqui que Jacó agora vê a túnica do filho banhado de sangue, ele pensa que é do filho, mas é de um cabrito, está tudo conectado, gente. Porque José é o tipo de Jesus. José representa Jesus como Jacó representa o pai que perdeu seu filho. Então veja essa passagem que se encontra em Gênesis 37, de 31 a 36. Eu vou ler rapidamente para você, acompanha comigo. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. E tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se essa será ou não a túnica do seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó, olha o que Jacó faz, rasga as suas vestes, pôs saco sobre sua cabeça e lamentou o seu filho por muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou Jacó, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas, nesse meio tempo, venderam para o Egito a Potifar, oficial de Faraó, a José. Amém? Então vamos ver a história por trás da história? Na cultura judaica, essa ação de Jacó de rasgar as vestes ao perder um filho acontece até os dias de hoje. Então lembre-se, tá? Jacó rasgando as suas vestes da morte do seu filho José, diante da túnica manchada de sangue. Então, nós vemos aqui um comparativo muito interessante. Vamos voltar aqui no tempo do tabernáculo, no tempo do templo. Era costume isso, que todos fossem pedir perdão pelos seus pecados, levassem um cabrito para o sacrifício e uma ovelha.
O cabrito ia representar o pecado, certo? O sangue do cabrito era derramado dentro do serviço sacerdotal para expiação dos pecados. Então, a túnica de José não estava coberta com sangue de cabrito assim em vão, entendeu? Tem um significado aqui. José, como eu falei, é a tipificação de Jesus, assim como Jacó é a tipificação do pai que perdeu o filho. Então, para você entender a túnica de Jesus manchada do sangue dele, que nos livra do pecado, é agora retirada. Tá bom? Porque tá lá Jesus, totalmente despido. Tudo que sobra é um pano para tapar as partes íntimas de Jesus. E Jesus está totalmente exposto. Enquanto isso, os soldados estão negociando a túnica. O que a ausência da veste significa? A ausência de veste significa humanidade. Significa que todos nós nascemos nus. Então, gente, recapitulando, Jesus já tocou todas as partes com o sangue dele. Os nobres, os maus, os injustos, os pobres, o sacerdócio, os judeus, a humanidade inteira. Agora, Jesus está pronto para entregar o seu Espírito. Depois que Jesus completou, consumou o seu trabalho, ele pode então entregar o Espírito dele ao Pai. Marcos 15:38 fala: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Quando Jesus então completa a obra, onde o sangue dele teve acesso a todas as classes de pessoas da face da terra. Não existe um tipo de gente que o sangue de Jesus já não tocou através da morte de Jesus na cruz. Agora ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, queridos, o véu do templo se rasga. E aqui eu quero chegar na conclusão desta palavra para que você entenda o que aconteceu naquele momento. Gente, por que o véu do templo se rasgou? Nós sabemos que este véu separava o templo do Santo dos Santos, que era onde ficava a arca com os querubins, a arca da aliança, onde a presença de Deus se manifestava quando o sumo sacerdote ia uma vez ao ano para a expiação do pecado da humanidade, ou da nação deles. Ali, nós sabemos que o rompimento desse véu nos deu livre acesso a esse local. Antes era só o sacerdote que podia ir lá. Hoje nós podemos chegar diante do trono da graça. Amém? Porque Jesus abriu esse caminho para nós. Mas não é só isso. De jeito nenhum. Não é só isso. Sabe o que significa? Que o véu se rasgou. Além disso, o templo é a casa do Pai, certo? E esse véu que rasgou representa a roupa do Eterno. Esse véu que se rasgou representa a roupa do Eterno. Queridos, representa Deus olhando para o seu filho e falando: meu filho está morto. Lembra de Jacó? Lembra da cultura? Lembra da tradição que ao perder um filho, o pai rasga as vestes e fala: agora meu filho está morto. Como que quem rasga o coração, como que quem rasga a alma, como que quem está se rasgando todo de dor, de perder um filho. E nós vemos Deus
Deus, o Pai, fazer o mesmo através deste véu do templo. O véu se rasgou, foi Deus falando: meu filho está morto. A terra estremeceu, porque Deus gritou: meu filho está morto. Queridos, isso é muito lindo que nós vemos aqui. O trabalho de Deus para que a humanidade fosse salva. Agora é Deus rasgando as suas vestes e declarando: o meu filho está morto. O que você tem feito com Jesus? O que você tem feito com esse sacrifício na cruz do Calvário? O que nós, como cristãos, como noiva de Cristo, como igreja na terra, estamos fazendo com este sacrifício, quando o próprio Pai rasgou as suas vestes de dor ao ver o Filho morto na cruz? Hoje eu quero trazer esta palavra para você. Cada veste que Jesus usou representa uma categoria, uma classe de pessoas que Ele se importa, que Ele deseja tocar. Nós nunca podemos chegar e falar: esse tipo aí não tem solução. A gente nunca pode falar: essa pessoa me violentou, eu quero a morte dessa pessoa, eu desejo a morte dessa pessoa. Não, queridos, nós não podemos, porque o sangue de Jesus, através dessas vestes, já tocou. O Senhor deseja que essas pessoas sejam salvas. Pior pessoa da face da terra. A misericórdia de Deus para todos. A misericórdia de Deus para a sua vida, como também para a vida do outro. A misericórdia de Deus para o rico como para o pobre. A misericórdia de Deus, ela está lançada, liberada sobre nós, através do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. O que faz a diferença é a pessoa querer, desejar viver essa misericórdia. Porque o pior dos bandidos, se ele desejar, a mão de Deus, os braços de Deus estão abertos para ele. Porque houve um sacrifício. Houve um sacrifício na cruz do Calvário. No Velho Testamento, cabritos, ovelhas precisavam ser mortas, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a lei de Deus. No Éden, o primeiro cabritinho morreu para cobrir a vergonha dos pecadores. Antes, eles não tinham entendimento do pecado, eles andavam nus e não se envergonhavam. Agora, com o entendimento do pecado, nós temos vergonha da nossa nudez. Se há uma nudez espiritual na tua vida, precisa ser coberta. E essa nudez é coberta através do sangue de Jesus. Nós não precisamos mais de sangue de cabritos. Tudo é tipo daquilo que viria. O cabrito era o tipo daquele sangue que foi derramado para vestir. Amém? Como nós lemos no início do texto. O Senhor vestiu sobre ele as nossas enfermidades e os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Você é liberto do pecado, você é curado da enfermidade através do sangue de Jesus. E nessa noite eu quero orar por você. E eu quero que você ore também. E que você coloque a mão no teu coração ou na enfermidade aonde está. Porque hoje este sangue vai entrar na sua casa para curar você da enfermidade, como também para restaurar, resgatar. E você não pode jamais falar que o sangue de Jesus não te tocou. Porque como você viu hoje na explicação desta palavra, o sangue de Jesus já tocou todas as categorias de problema que pode existir na face da terra. Tanto de pessoas ruins, como de pessoas comuns, como foi com sua própria capa. Tanto de adoradores, como daqueles que não adoram a Deus. É uma questão apenas de acreditar, de ter fé e de viver a transformação que o sangue de Jesus tem poder para fazer na sua vida. Amém?
Coloca a mão no seu coração. Se você tem alguma enfermidade, fique em pé diante do aparelho, né? Nós estamos em live hoje, mas eu quero declarar que esta noite o Senhor está tocando você. Amém? Você é como uma capa que Ele está vestindo. O sangue dele está tocando, limpando, liberando, restaurando, curando, resgatando. Creia nisso, o sangue dele tem poder. Senhor, nós queremos te louvar, agradecer, Senhor, pela tua palavra que é rica em segredos espirituais, em promessas. A tua palavra, Senhor, ela é rica em mistérios, que só é desvendado para aqueles que buscam, para aqueles que esquadrinham. E nós estamos nessa noite esquadrinhando a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, conhecer profundamente aquilo que o Senhor tem revelado nesta palavra. Hoje, Senhor, através das vestes que Jesus usou no momento mais doloroso da vida dele, aonde o Senhor ali, ele se vestiu de manto real, de veste de soldado escarlate, de vestes de judeus, de vestes, ou até mesmo de nenhuma veste, Senhor, mostrando a humanidade de Jesus. Nós podemos nos encaixar, nós podemos nos colocar em uma dessas situações, mas mais ainda, Senhor, porque nós cremos, nós podemos declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e também nos cura de toda enfermidade. E nesse momento eu quero orar por aqueles que estão passando por enfermidade, seja enfermidade da alma, enfermidade do espírito, enfermidade nas emoções, enfermidade, Senhor, numa parte do seu corpo, uma enfermidade que já foi declarada impossível de ser curada, fatal. Nós declaramos que o sangue de Jesus já foi derramado naquela cruz por essa enfermidade. E nós agora, Senhor, profetizando, falando, declarando, estamos curados. Senhor, eu declaro a cura do Senhor sobre a tua igreja, sobre cada um que está enfermo através dessa live, seja onde essa live chegar, seja onde esta palavra chegar e alcançar, aquele que estiver ouvindo será curado, em nome de Jesus. Aquele que estiver ouvindo será restaurado, aquele que estiver ouvindo será transformado. Se ele era injusto, não fará mais injustiça. Se ele era mau, não fará mais maldade. Se ele era enfermo, não terá mais enfermidade, porque o teu sangue tem poder para mudar as situações. E a exemplo, Senhor, desta palavra que nós estudamos hoje, Senhor, eu sei que este sangue, ele é o mesmo, ele continua poderoso, agindo da mesma forma, libertando vidas, restaurando vidas, trazendo cura na alma, nas emoções, Senhor, no corpo. Em nome de Jesus, vai visitando cada vida agora. Senhor, tem pessoas que estão sofrendo perseguição, opressão de outras pessoas. Senhor, tem pessoas que estão sendo violentadas em casa, violência doméstica. Pai, essa pessoa que diz, eu não sei o que fazer, não há esperança para mim, eu quero morrer. Senhor, não é ela que vai morrer, mas o teu sangue é poderoso para tocar este perverso, tocar este violentador e mudar esta situação na vida dessa tua serva, Senhor. Eu declaro, Senhor, que ela vai viver esses dias ainda esse ano. Vai viver, Senhor, a honra do Senhor pela fé que a tua serva está expondo. E nós vamos escutar esse testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas aqui que receberam diagnósticos de médico, dizendo que não há cura para essa enfermidade, que vai ter que tomar remédio a vida inteira e vai viver preso a uma cama de enfermidade por causa de dores, fibromialgia, dores no corpo. Eu quero declarar que este sangue que foi aspergido, como 2 Pedro fala, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Essa vida já está recebendo dessa dose do sangue do Cordeiro para que seja curada, restaurada. E esta palavra de médico, Senhor, quebrada pela autoridade do teu nome e do teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, visita as igrejas no Brasil e no mundo, visita as igrejas na América, visita o teu povo para que nós, Senhor, para que a gente não
desperdice esse sacrifício. Porque a dor do pai foi tão grande que ele rasgou as suas vestes ali num momento de tamanha dor e gritou a ponto da terra estremecer. Senhor, a tua palavra diz que a tua voz é como de muitas águas. Eu imagino o teu grito, Senhor. Que efeito que causa na terra. Faz uma obra na vida do teu povo, Senhor. Faz uma obra na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, a orar mais, a clamar mais, a buscar mais, a se consagrar mais, Senhor. Desperta. Desperta a minha vida também, Senhor. Desperta os meus filhos. Desperta a nossa família, Senhor, porque este sangue é poderoso e é tão valioso, tão valioso. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. E nós já te rendemos toda a honra e toda a glória, porque hoje tu estás assentado à direita de Deus Pai, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o poder. Aquele que é digno de receber, aquele que é digno de abrir os selos, é digno de receber toda a honra e toda a glória. Hoje o Senhor não é mais um cordeiro machucado, ferido, que foi morto ali naquele Calvário. Hoje o Senhor é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós te damos toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela tua vida, por estar comigo até aqui e por receber esta oração, receber este ensinamento. Eu sei que você anotou tudo e você vai compartilhar esta palavra que é segredo, mistérios de Deus para aqueles que precisam ouvir essa pregação. Amém? Isso é um estudo, não é uma pregação, mas que este estudo entre dentro de você. E agora eu quero falar, rasgando as vestes de velho homem, as vestes velhas, as vestes podres de pecado e te dando uma nova vestidura. Amém? Vestes de louvor, vestes de um espírito cheio de alegria, vestes de alegria da salvação. Que Deus te abençoe. Finalizando este serviço, esse culto, eu quero declarar sobre a tua vida. O Senhor nos fez mais que vitoriosos. Ele nos chamou para a gente conhecer a palavra, andar, caminhar conhecendo. Olha, gente, a Bíblia é algo tremendo e você não deve deixar de ler. Amém? Leia, estude, seja um adorador em todas as formas, nas suas vestiduras, como também no estudo da palavra. Deus te abençoe e nos vemos durante a semana na Live da Vida. Deus abençoe.